Salmo 73. Quando você vê pessoas más prosperando e começa a questionar tudo, você olha ao redor e começa a se perguntar se vale mesmo a pena fazer o que é certo. Porque em muitos momentos parece que quem teme a Deus luta, e quem não teme a Deus prospera. Parece que quem tenta viver de forma reta enfrenta batalha, atraso, dor, decepção e pressão. Enquanto isso, pessoas arrogantes, injustas, frias, desonestas e até cruéis continuam avançando. Continuam crescendo, continuam vencendo, continuam sendo admiradas, continuam conquistando coisas que aos seus olhos parecem recompensa. E isso mexe com a alma, porque não é apenas uma questão de inveja, é uma questão de confusão. Você começa a pensar como pode, como Deus permite isso, por que pessoas ruins parecem estar indo tão bem? Por que quem faz o mal parece prosperar? Por que quem tenta agradar a Deus passa por tantas lutas? E talvez a parte mais difícil seja esta. Você não está apenas questionando o mundo. Você começa a questionar por dentro. Questiona se vale a pena continuar firme. Questiona se vale a pena permanecer puro. Questiona se vale a pena obedecer. Questiona se vale a pena guardar o coração. Questiona se vale a pena andar com Deus quando parece que os ímpios vivem sem limites e, mesmo assim, continuam crescendo. E o Salmo 73 fala exatamente com essa dor, porque o autor desse salmo, Asaf, foi honesto. Ele não fingiu uma espiritualidade superficial. Ele não usou frases prontas para esconder a crise interna. Ele abriu o coração. Ele mostrou que por um momento quase tropeçou na fé. Ele disse que os seus pés quase se desviaram, quase escorregaram. Por quê? Porque ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Olhe como isso é forte. Um homem que conhecia a Deus. Um homem que servia na presença de Deus. Um homem espiritual. Ainda assim, chegou a um ponto em que a prosperidade das pessoas más abalou sua visão. Isso é importante, porque às vezes você pensa que o simples fato de estar se perguntando essas coisas faz de você uma pessoa sem fé. Mas o Salmo 73 mostra que crises também alcançam pessoas sinceras. Momentos de confusão também alcançam quem ama a Deus. Perguntas difíceis também aparecem no coração de quem busca a presença do Senhor. O problema não é sentir o impacto dessas coisas. O problema é deixar que isso afaste você de Deus sem levar essa dor para Deus. Asaf começou a olhar para a vida dos ímpios e, aos seus olhos, tudo parecia fácil para eles. Parecia que eles não tinham os mesmos sofrimentos. Parecia que não eram atingidos como os outros. Parecia que viviam seguros. Parecia que tinham saúde, força, conforto, riqueza e influência. E isso foi entrando na mente dele, porque o olhar humano enxerga a superfície e a superfície engana. Muitas vezes, quando você vê alguém prosperando, você vê apenas o que aparece. Você vê a conquista, você vê o dinheiro, você vê a fama, você vê o reconhecimento, você vê o conforto, você vê o crescimento, mas você não vê o que está por trás, não vê o vazio, não vê a soberba, não vê a distância de Deus. Não vê a ilusão. Não vê o juízo se aproximando. Não vê a fragilidade real daquela vida. E esse é um dos grandes perigos espirituais dos nossos dias. Nós começamos a medir bênção apenas por aparência. Começamos a medir sucesso apenas por resultado visível. Começamos a chamar de vitória tudo aquilo que parece grande por fora. Mas o Salmo 73 nos confronta com uma verdade dura. Nem toda prosperidade é aprovação de Deus. Nem todo crescimento visível é sinal de favor espiritual. Nem toda vida aparentemente confortável está debaixo da paz de Deus. Porque uma pessoa pode ter muito por fora e estar perdida por dentro. Pode estar subindo socialmente e afundando espiritualmente. Pode estar sendo aplaudida pelos homens e caminhando para longe de Deus. Pode ter conquistas, mas não ter comunhão. Pode ter acesso, mas não ter paz. Pode ter influência, mas não ter eternidade com Deus. E Asaf, naquele momento, ainda não estava enxergando isso. Ele estava vendo apenas o contraste. De um lado, pessoas más prosperando. Do outro, ele tentando viver corretamente e ainda enfrentando aflição. Então ele chega a dizer algo muito profundo. Ele diz que em vão havia purificado o coração. Em outras palavras, ele estava dizendo: parece que não adiantou nada. Parece que viver corretamente não fez diferença. Parece que buscar pureza não trouxe vantagem. Parece que servir a Deus foi inútil. E talvez você nunca tenha dito isso exatamente com essas palavras. Mas talvez já tenha sentido algo parecido. Talvez você tenha pensado: eu me esforço para fazer o que é certo, mas só encontro luta. Eu tento obedecer a Deus, mas parece que minha vida não anda.
Eu tento manter a consciência limpa, mas vejo tanta gente sem escrúpulos avançando. Eu tento guardar meu coração, mas quem vive sem limites parece estar se dando bem. Esses pensamentos são perigosos, porque eles não atacam apenas sua emoção, eles atacam sua visão espiritual. Eles fazem você começar a enxergar obediência como perda, santidade como atraso, fidelidade como fraqueza, integridade como desvantagem. E quando a pessoa começa a acreditar nisso, ela entra em terreno perigoso, porque então ela começa a negociar valores, começa a flexibilizar convicções, começa a chamar concessão de sabedoria, começa a chamar desobediência de estratégia, começa a chamar frieza espiritual de maturidade, começa a pensar que para prosperar, talvez precise abrir mão de certas coisas que Deus mandou guardar. E é assim que muitos tropeçam. Não tropeçam necessariamente de uma vez, tropeçam aos poucos. Primeiro no pensamento, depois no coração, depois nas decisões, depois no estilo de vida. Asaf quase escorregou assim, mas existe um momento decisivo no Salmo 73. Ele diz que tudo aquilo era difícil demais para entender, até que entrou no santuário de Deus. Esse é o ponto da virada. Porque enquanto ele estava olhando apenas com olhos humanos, tudo parecia injusto, tudo parecia confuso, tudo parecia invertido. Mas quando ele entra na presença de Deus, sua visão muda. Preste atenção nisso. A circunstância não mudou primeiro. A visão dele mudou primeiro. Isso é muito importante, porque há momentos em que a resposta de Deus para sua crise não começa mudando o cenário. Começa mudando a forma como você enxerga o cenário. Muita gente está sofrendo porque está olhando a vida apenas pela lógica da aparência. Mas a presença de Deus devolve perspectiva. A presença de Deus reorganiza o olhar. A presença de Deus quebra ilusões. A presença de Deus mostra o que os olhos naturais não conseguem ver. No santuário, Asaf entendeu o fim dos ímpios. Ou seja, ele percebeu que aquela prosperidade aparente não era estabilidade verdadeira. Era ilusão. Era terreno escorregadio. Era algo passageiro. Era brilho sem eternidade. Era altura sem fundamento. Era sucesso que não poderia sustentar a alma no final. Essa é uma verdade que você precisa guardar. O fim importa mais do que a aparência do agora. Porque muita gente parece estar bem agora. Mas onde essa vida termina? Onde esse caminho leva? O que existe por trás desse brilho? O que existe depois do aplauso? O que existe além do conforto momentâneo? O que existe quando a eternidade entra em cena? Uma vida não pode ser medida apenas pelo que parece estar dando certo no presente. Uma vida precisa ser medida também pelo destino espiritual dela. E é isso que o Salmo 73 revela. Asaf percebe que os ímpios estão em lugares escorregadios. Parecem firmes, mas não estão. Parecem seguros, mas não estão. Parecem vitoriosos, mas não estão verdadeiramente. Porque uma vida sem Deus pode até parecer forte por um tempo, mas continua sem base, continua sem segurança eterna, continua sem paz real, continua sem salvação, continua sem a presença que sustenta a alma de verdade. E quando Asaf entende isso, ele também percebe outra coisa. Percebe que o problema não estava apenas no que ele via fora. O problema também estava no que estava acontecendo dentro dele. Ele reconhece que seu coração estava amargurado, que ele estava ferido por dentro, que estava agindo como alguém sem entendimento. Isso também é poderoso, porque às vezes nós pensamos que nossa crise é só intelectual, mas muitas crises espirituais são também emocionais. A pessoa não está só confusa, está ferida, está cansada, está comparando, está se sentindo injustiçada, está deixando o coração adoecer em silêncio. E quando o coração adoece, a visão também adoece. Por isso não basta apenas tentar raciocinar melhor. Você precisa deixar Deus tratar o coração. Porque um coração ferido começa a interpretar tudo de forma errada. Começa a ver a obediência como peso, começa a ver os ímpios como referência, começa a ver a presença de Deus como algo insuficiente, começa a medir a vida só pelo que é visível. Mas quando Deus trata o coração, a alma volta ao lugar certo. E então Asaf faz uma das declarações mais belas de todo o Salmo. Ele diz, todavia estou sempre contigo. Que frase forte. Depois de toda a crise. Depois de toda a confusão. Depois de quase tropeçar. Ele percebe algo essencial. O maior bem que ele possuía não era uma vida sem problemas. Não era riqueza visível. Não era facilidade. Não era crescimento externo. Era a presença de Deus. Ele diz que Deus o segura pela mão direita. Isso muda tudo. Porque Asaf percebe que mesmo em meio à sua luta interna, Deus não o havia soltado.
Mesmo no momento da crise, Deus ainda estava perto. Mesmo no momento em que ele quase escorregou, Deus ainda o sustentava. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Talvez você esteja confuso. Talvez você esteja cansado de ver tanta injustiça. Talvez você esteja olhando para pessoas más prosperando e se perguntando se ainda vale a pena permanecer fiel. Mas se você pertence a Deus, há algo que o mundo não pode dar e nem tirar de você: a presença do Senhor. Você pode não ter tudo que os outros têm. Mas se Deus segura sua mão, você não está perdendo. Você pode não estar avançando na velocidade de pessoas desonestas. Mas se Deus guia seus passos, você não está atrasado. Você pode não ter o brilho superficial que impressiona os homens. Mas se sua vida está sendo conduzida pelo Senhor, você está no caminho certo. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas ter coisas, é ter Deus. A verdadeira segurança não é apenas parecer estável, é ser sustentado por Deus. A verdadeira riqueza não é apenas acumular bens, é não perder a alma. A verdadeira vitória não é apenas vencer agora, é terminar no caminho certo. E então Asaf continua: tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. Isso é maravilhoso, porque ele passa a enxergar a vida de forma completa. Ele não olha mais apenas o agora, ele olha o caminho e o destino. Ele entende que Deus o guia agora e o receberá depois. Ou seja, existe direção nesta vida e glória na eternidade. Existe cuidado hoje e destino eterno amanhã. Existe presença agora e plenitude depois. Isso coloca tudo em perspectiva. Porque o ímpio pode até prosperar por um tempo, mas sem Deus o fim continua vazio. Já o justo pode passar por lutas por um tempo, mas sendo guiado por Deus, seu futuro está guardado. E então vem aquela frase que atravessa o coração: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Esse é o momento em que a alma de Asaf volta ao centro. Ele percebe que sua maior necessidade não era entender perfeitamente cada injustiça da vida. Sua maior necessidade era não ver Deus no meio da confusão. Porque esse é o grande perigo. Não é apenas ver os maus prosperando, é deixar isso roubar sua comunhão com Deus. É deixar isso endurecer sua alma. É deixar isso esfriar sua fé. É deixar isso tornar seu coração cínico. É deixar isso levar você a pensar: já que o mundo funciona assim, então eu também vou abrir mão dos meus valores. Esse é o verdadeiro risco. Mas Asaf volta, e ele volta para a presença. Volta para a verdade. Volta para a perspectiva eterna. Volta para o entendimento de que Deus é suficiente. E então ele diz algo ainda mais profundo: a minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é uma cura para a alma. Porque ele reconhece sua fragilidade. Reconhece que sua mente falha, seu coração falha, sua percepção falha. Mas Deus permanece. E talvez hoje você também precise reconhecer isso. Talvez você tenha tentado entender tudo sozinho, tentado organizar a justiça de Deus na sua cabeça, tentado achar explicações para cada contraste da vida. Mas talvez sua alma esteja cansada. Talvez sua mente esteja sobrecarregada. Talvez seu coração esteja ferido. Então ouça isso. Sua mente pode falhar, seu coração pode vacilar, mas Deus continua sendo sua fortaleza. O mundo pode parecer invertido às vezes, mas Deus não perdeu o controle. Os maus podem prosperar por um tempo, mas Deus continua justo. A injustiça pode parecer estar ganhando espaço, mas Deus continua no trono. E se Deus continua no trono, você não precisa negociar sua fidelidade. Você não precisa vender sua consciência. Você não precisa abandonar a pureza. Você não precisa imitar quem vive sem temor. Você não precisa copiar os caminhos tortos só porque eles parecem funcionar por um tempo. Porque o que é construído sem Deus pode impressionar por fora, mas continua frágil por dentro. E aqui existe uma aplicação muito prática. Toda vez que você começa a olhar demais para a prosperidade de quem vive longe de Deus, seu coração corre risco. Porque comparação gera cegueira. Comparação gera frustração. Comparação gera inveja. Comparação gera confusão. E a comparação faz você esquecer tudo o que Deus já fez na sua vida. Faz você esquecer do sustento, do livramento, da presença, da paz, da consciência limpa, da direção, do cuidado invisível. Às vezes você está triste não porque Deus abandonou você, mas porque você passou tempo demais observando pessoas erradas, tempo demais admirando quem não deveria ser referência, tempo demais medindo sua vida pela régua do mundo. Tempo demais achando que resultado visível é a única prova de bênção.
Mas o Salmo 73 corrige isso. Ele chama você de volta para o santuário. Chama você de volta para a presença. Chama você de volta para a perspectiva certa. Chama você de volta para a verdade de que o Senhor é sua herança. E talvez, junto com isso, Deus também esteja confrontando outra área. Porque quando a pessoa começa a se cansar de ver o mal prosperando, ela pode começar a relaxar espiritualmente. Ela pensa, se todo mundo faz, por que eu vou resistir? Se quem vive errado avança, por que eu vou continuar lutando? Se parece que não faz diferença, então vou parar de me vigiar tanto. E é aí que muitas pessoas começam a cair em ciclos perigosos. Ciclos de concessão, ciclos de frieza espiritual, ciclos de pecado da carne, ciclos de racionalização, ciclos em que a pessoa começa a justificar aquilo que antes combatia. O coração se confunde, depois se acostuma, depois se afasta. E quando percebe, já não está apenas questionando a prosperidade dos ímpios, está imitando parte do caminho deles. Por isso, talvez Deus esteja usando esta mensagem não apenas para consolar você, mas para despertar você, para lembrar que a resposta para a confusão não é imitar o mundo, é voltar para a presença, é fortalecer a vida espiritual, é vigiar o coração, é não deixar a comparação corromper sua visão, é não deixar a inveja contaminar sua alma, é não deixar o cansaço transformar você em alguém espiritualmente frouxo, porque a fidelidade continua valendo a pena. A pureza continua valendo a pena, a obediência continua valendo a pena. A presença de Deus continua valendo mais do que qualquer brilho passageiro deste mundo. E se hoje você sente que seu coração está cansado, confuso, frio ou dividido, talvez este seja o momento de se posicionar. Não apenas de ouvir uma palavra bonita, mas de responder ao chamado de Deus. Porque liberdade espiritual não acontece por acidente. Clareza espiritual não acontece por acidente. Firmeza espiritual não acontece por acidente. Elas exigem posicionamento, exigem ação, exigem compromisso. Foi exatamente por isso que nasceu o desafio 40 Dias de Guerra. Um caminho prático para quem decidiu parar de brincar com o pecado e começar a lutar seriamente pela própria liberdade espiritual. Não é sobre religiosidade, não é sobre extremismo, não é sobre impressionar ninguém. É sobre romper. É sobre quebrar aquilo que prende você há anos. Durante 40 dias, você será conduzido por um processo de transformação com oração diária, disciplinas espirituais feitas com responsabilidade, confrontos práticos e exercícios de fé que ajudam a cortar aquilo que alimenta a carne e fortalecer aquilo que alimenta o espírito. São passos simples, mas profundamente transformadores. Você vai trabalhar arrependimento genuíno, vai reconstruir disciplina espiritual, vai restaurar sua intimidade com Deus, vai aprender a enfrentar os gatilhos que alimentam suas quedas, vai parar de depender apenas de motivação e começar a construir uma estrutura real de mudança. Porque talvez Deus não queira apenas responder às suas perguntas sobre os maus prosperando. Talvez Ele queira fortalecer você para não perder o coração no meio desse mundo confuso. Talvez Ele queira levantar uma nova versão de você, mais firme, mais vigilante, mais forte espiritualmente, mais sensível à voz dEle, mais livre daquilo que antes parecia impossível abandonar. Pense com sinceridade. Daqui a 40 dias você pode continuar olhando para o mundo com inveja, confusão e cansaço. Ou pode olhar para trás e agradecer a Deus pela decisão que tomou hoje. A diferença pode começar com uma escolha sincera diante de Deus. A escolha de dizer, Senhor, eu não quero mais medir minha vida pela prosperidade aparente dos ímpios. Eu não quero deixar a comparação roubar minha paz. Eu não quero perder a tua presença tentando entender tudo. Eu quero voltar ao teu santuário. Eu quero ser fortalecido por ti. Se você sente que Deus está chamando você para uma vida espiritual mais séria, o link está na descrição e também no comentário fixado. Clique agora e conheça o desafio 40 Dias de Guerra. Não deixe esse chamado passar como apenas mais uma emoção. Não transforme este momento em apenas mais um vídeo assistido. Responda enquanto seu coração ainda está sensível. Dê um passo enquanto Deus está chamando. Porque o mundo pode até parecer confuso por um momento. Mas Deus continua sendo justo. Os ímpios podem até prosperar por um tempo. Mas Deus continua no controle. Seu coração pode até vacilar, mas Deus continua sendo fortaleza. Sua mente pode até falhar, mas Deus continua sendo sua herança para sempre. Antes de terminar, faça uma oração simples. Diga, Senhor, eu entrego a Ti a minha confusão. Entrego as comparações.
Entrego a inveja. Entrego o cansaço. Entrego as perguntas que têm pesado meu coração. Eu não quero perder a fé olhando para a aparência deste mundo. Eu não quero medir minha vida pela régua errada. Leva-me de volta ao teu santuário. Corrige minha visão. Fortalece meu coração. Guarda minha alma. E ensina-me a encontrar em ti aquilo que o mundo nunca poderá me dar. Porque a verdadeira riqueza é ter Deus. A verdadeira segurança é ser guiado por Deus. A verdadeira paz é permanecer com Deus. A verdadeira vitória é terminar no caminho de Deus. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus é minha fortaleza. Escreva como uma oração. Escreva como uma declaração de fé. Escreva como um posicionamento. Deus é minha fortaleza. Que o Senhor guarde seu coração, que Ele cure sua visão, que Ele remova toda inveja e toda confusão, que Ele fortaleça sua fé, que Ele conduza seus passos e que você descubra, no meio de um mundo confuso, que ter Deus é melhor do que qualquer prosperidade aparente. Deus abençoe sua vida. Amém.